Nossa vizinha aqui na América, a Argentina, tem uma grande paixão pelo futebol e também muita paixão por HQs. As historietas, como são chamadas as histórias em quadrinhos na Argentina, estão sendo cada vez mais publicadas aqui no Brasil. Nesses últimos tempos, tivemos um grande número de HQs inéditas, grandes obras de grandes quadrinistas que chegaram aqui para a satisfação dos amantes da nona arte. Então, galera, vamos falar de quadrinhos argentinos. Saudações, Sandro, do Neurose HQ. No início do século XX, as historietas eram publicadas em jornais e revistas informativas na Argentina. Esse período produziu muitos artistas e histórias de qualidade, que iam do humor à aventura. No humor, nomes como Pedro de Rojas, Manuel Redondo, com o personagem Don Goyo Sarrasqueta Llobes, olha, que ficou sendo publicado por mais de 15 anos. Dante Quinterno criou o Patoruzú, que foi um grande sucesso, que chegou a ter uma versão infantil do personagem, o Patoruzito, e um dos personagens da tira acabou ganhando histórias próprias, Isidoro, que era o padrinho de Patoruzú. A revista Eltone tem o crédito de ter publicado as primeiras histórias de aventuras da Argentina em suas páginas. De todos esses aí que eu falei, o Patoruzito foi o único que foi publicado aqui no Brasil. Ele saiu na revista O Guri nos anos 50, e o nome que ele levou na época, a tradução, foi Caramuru, e em algumas edições, Canarinho. Então entra na história César Tivita, um italiano judeu que saiu da Europa por causa da perseguição dos nazistas. Ele se mudou para a Argentina, já sabendo da forte tradição nos quadrinhos que o país tinha. Em 1941, César funda a Editorial Abril em Buenos Aires. A Editorial Abril cresceu, se firmou no mercado e, com o final da Segunda Guerra, César resolveu investir pesado na produção de HQs na Argentina. Em 1949, ele importou ninguém menos que Hugo Pratt e outros membros da chamada Escola de Veneza, que era um grupo de jovens artistas que havia surgido no pós-guerra na Europa. A ideia é que eles fossem trabalhar na Argentina com artistas locais. Dessa Escola de Veneza faziam parte Mauro Faustinelli, Alberto Ongário, Dino Batalha também fazia parte do grupo, mas ele preferiu não ir para a Argentina, mas teve seus trabalhos publicados lá. Com o país favorável à criação de quadrinhos, Hugo Pratt ficou 13 anos morando na Argentina. Ele trabalhou com diversos autores lá. Com Hector Oesterheld, considerado um dos maiores roteiristas do mundo, ele criou o Sargento Kirk, um sargento da 7ª Cavalaria dos Estados Unidos, um personagem atormentado por participar de batalhas sangrentas totalmente sem sentido, personagem inédito no Brasil, Ticonderoga, que é o apelido de Joey Flint, um jovem cujas histórias se passam no início da colonização do território americano. Outro personagem também inédito no Brasil. Já Ernie Pike chega agora em 2020 pela editora Figura. Pike é um correspondente de guerra na Segunda Guerra Mundial e que relatava a guerra de uma forma humanizada e imparcial. Durante as décadas de 40 e 50, surgiram grandes nomes no cenário de quadrinhos argentinos. Hector Oesterheld, que eu já comentei, Alberto Breccia, Solano Lopes, Gustavo Trigo. Grandes quadrinhos foram feitos nessa época, e alguns foram publicados aqui no Brasil. Eu separei aí a minha lista por nomes, e comento algumas de suas principais publicações que chegaram aqui nas nossas terras tupiniquins, e também material que poderia aparecer, quem sabe. Hector Oesterheld dispensa apresentações. Esses daqui são alguns de seus trabalhos que já foram publicados no Brasil. Che, Os Últimos Dias de um Herói, O Eternauta Volume 1 e Volume 2, Morte Cinder, O Eternauta 1969 e Sherlock Time. Há muita coisa, muito trabalho bom do Oesterheld que poderia aparecer. Rolo é o marciano adotivo com os desenhos de Solano Lopes. Rolo Montes, um professor, descobre um plano de alienígenas para sequestrar crianças.
Platos Voladores ao Ataque. Um trabalho muito diferenciado que não é uma revista, é um álbum de figurinhas, em que a história é contada no verso de cada uma das figurinhas. Latinoamérica e el imperialismo. Um relato político e histórico sobre as colonizações e os interesses estrangeiros na América Latina. La Guerra de Antares, com a arte de Gustavo Trigo. Uma história que acabou ficando inacabada sobre outra invasão alienígena em Buenos Aires. Outro monstro dos quadrinhos argentinos é Alberto Breccia. Uruguaio, ele mudou ainda criança para a Argentina, onde passou toda a sua vida. Dos seus trabalhos, os que já foram publicados aqui, tem aí os que eu já citei: Morte Cinder, O Eternauta 1969 e Sherlock Time. Recentemente, foi publicado Informe sobre Cegos, onde temos aí um review aqui no canal sobre HQ. E também já foi publicado o 4º álbum de Perramos, publicado aqui pela editora Globo. Nele, o personagem sem nome e sem memória, esse nome Perramos, é tirado da marca da capa de chuva que ele usa, vai, entre outras coisas, em uma busca pelo Dente Perdido de Carlos Gardel, uma aventura pra lá de insólita. Breccia adaptou muitas obras literárias que são inéditas aqui no Brasil. Mitos de Cthulhu, O Coração Delator e A Pata do Macaco são alguns deles. Neles, Breccia levou a arte de fazer quadrinhos a um outro estágio, a um patamar mais que superior. Nos anos 70, novos nomes começaram a se destacar. Com uma forte tradição em tiras, os jornais argentinos tinham muito espaço para trabalhos locais. Alberto Broccoli com El Mago Fafa, Carlos Lussot com Bartolo e Clemente, Fontana Rosa com Bug El Aceitoso. Esse chegou a ser publicado aqui no Brasil em um álbum pela LPM. E é claro que todo mundo conhece a Mafalda, criação de Quino, e que tem todas as suas tiras publicadas aqui em 2 álbuns, Toda Mafalda e Mafalda Inédita, ambos da editora Martins Fontes. Entre os contemporâneos, temos aí Eduardo Rizzo, conhecidíssimo por Sem Balas. Entre seus vários trabalhos, eu destaco as seguintes: Parque Chas, Caim, ambas com roteiros de Ricardo Ribeiro. Caim foi publicado aqui no Brasil pela editora Mitos. Já com Carlos Trillo, ele tem trabalhos incríveis: O Menino Vampiro, que também foi publicado aqui pela Mitos, Chicanos e Vídeo Inferno. Um que eu fico torcendo demais para sair aqui no Brasil, atenção aí editoras, é Fulu, é a história de uma escrava aqui no Brasil no século XVII. Uma história com fugas, capturas, exaltando o desejo de ser livre. Carlos Trillo é outro gigante das historietas. Dentre as suas HQs que mereciam uma publicação aqui no Brasil, eu destaco É o Louco Chaves, que não é sobre o ex-presidente da Argentina. Com os desenhos de Horácio Altuna, Chaves é um jornalista murelengo que vive se metendo em confusão. É o Negro Blanco, com os desenhos de Ernesto Garcia Seijas. Clara da Noche, com desenhos do espanhol Jordi Bernet. Clara é uma prostituta e as histórias levam um toque de drama e de humor. Aqui no Brasil, Clara saiu pela Zarabatana Books. Outro trabalho de Trillo com Jordi Bernet é Custer. Temos também El Caballero de Pinon Fijo, que é uma releitura de histórias de cavaleiros, contadas de um jeito muito bem humorado. E é o Síndrome Gustavino, publicado na Europa com o título de La Herência del Coronel. Um homem atormentado pelo amor que tem por um manequim de loja. Esse amor insano é o resultado dos muitos traumas que ele sofreu no passado. Alvar Maior, com os desenhos de Henrique Breccia, filho de Alberto Breccia. Ele teve publicações aqui de algumas das histórias nos anos 80 pela editora VEC e, recentemente, um volume publicado pela editora Lorentz, que prometeu dar continuidade, mas até agora nenhuma notícia. Alvar Maior é um peregrino, cujas histórias se passam na América colonial. Trillo e Breccia também fizeram El Peregrino de las Estrelas, esse ainda inédito aqui no Brasil.
a Comic Zone anunciou a publicação de A Grande Farsa, com os roteiros de Trilo e os desenhos de Mandrafina. A história se passa em um país com uma ditadura e uma falsa virgem sendo usada para enganar o povo. Outro nome que merece destaque é Salvador Sans. Ele gosta de temas fantásticos e tem um traço com uma pegada incrivelmente realística. Salvador tem uma boa lista de publicações aqui no Brasil: O Esqueleto, Legião, Noturno e Ângela della Morte, todos publicados pela Zarabatana Books. E fechando aí a minha pequena lista de nomes, eu queria citar a revista Fierro. Ela teve 2 números publicados aqui no Brasil pela Zarabatana e ela apresenta histórias curtas. Algumas dessas HQs aí que eu citei saíram primeiro na Fierro em capítulos e somente depois completas encadernados. Essa daí é uma tática que é usada em mangás e também usada durante anos pela revista Heavy Metal. Atualmente nós não temos nada similar assim aqui no Brasil. Olha, pelo menos eu não conheço nenhuma publicação assim. Se alguém aí conhecer, pode me contar. Resumindo, uma análise interessante é que as obras argentinas são muito mais publicadas na Europa do que aqui no Brasil. Por que isso? Bom, na minha opinião de leitor e um cara apaixonado por quadrinhos, falta primeiro uma boa divulgação para poder surgir aí o interesse. Olha galera, eu surtei ao ver algumas das sinopses das histórias aí que eu citei. Eu estou torcendo demais para que muitas delas saiam publicadas aqui no Brasil. E a história das historietas e dos quadrinhos tem pontos em comum que poderíamos valorizar muito mais. César Tivita, um dos fundadores da Editorial Abril, foi quem trouxe seu irmão, Victor Tivita, à América do Sul e o convenceu a vir para o Brasil para ser um dos fundadores da Editora Abril. A história de Victor Tivita e da Editora Abril já está planejada aí para poder ser lançada em outro vídeo. Se ele já estiver pronto e estiver lançado, você vai ver o card aqui em cima. Faltou falar de muita gente boa. Líneres, com a série Macanudo, Maitena, com a série Mulheres Alteradas, a HQ Nippur de Lagash, criada por Robin Hood, falar dos trabalhos de Carlos Nini e seu filho Lucas Nini, Solano Lopes, a galera e muito, muito mais. Isso daí vai acabar ficando para uma segunda parte da invasão argentina. E para quem curtiu, a dica de leitura é Bienvenido, um passeio pelos quadrinhos argentinos, de autoria de Paulo Ramos. Tudo aí que eu falei você vai encontrar dentro do livro e muito, muito mais. Bom galera, para quem ficou até o final aí do vídeo, um abração, espero que você tenha curtido e fui!